Você já percebeu como pequenas atitudes conseguem mexer com você mais do que deveriam? Uma mensagem visualizada sem resposta muda seu humor. Um comentário atravessado fica ecoando na sua cabeça. Um simples atraso já faz sua mente criar histórias. Você tenta manter postura, tenta parecer tranquilo, mas por dentro algo reage. E quando reage, mesmo que discretamente, você entrega informação. Entrega que aquilo afetou você. Entrega onde está a sua sensibilidade. Entrega onde pode ser pressionado. As pessoas observam. Elas percebem microexpressões, mudanças de tom, velocidade na resposta. Quando você demonstra que algo o atingiu, a dinâmica muda. Não porque o outro seja estrategista, mas porque reação sempre cria vantagem para quem provoca. Existe um jogo invisível nas relações, e a maioria participa dele sem perceber. Você começa a justificar demais. Sem perceber, tenta recuperar posição explicando o que sentiu. E quando faz isso, já está emocionalmente envolvido. O problema não é sentir. O problema é reagir sem escolha. Autocontrole não é frieza artificial. É domínio sobre o impulso. É escolher quando responder. É decidir o que merece sua energia. O poder começa no momento em que você para de reagir. E quando você entende isso, a forma como as pessoas lidam com você começa a mudar. Não porque você manipulou, mas porque você deixou de ser previsível emocionalmente. Comente agora. Eu controlo minhas reações. 1. O jogo invisível das reações. Como você entrega poder sem perceber. Você começa a notar que certas pessoas parecem ter um botão escondido que liga sua ansiedade. Sem perceber, você muda o ritmo do seu dia por causa de um gesto pequeno. E quando você vê, já está tentando decifrar intenções em detalhes que nem foram ditos. Isso acontece porque a reação emocional é rápida e o cérebro odeia a incerteza. Quando alguém demora para responder, seu corpo interpreta como ameaça. Quando alguém usa um tom seco, sua mente interpreta como rejeição. E quando você interpreta desse jeito, você reage. Às vezes você reage mandando outra mensagem. Às vezes reage com indireta. Às vezes reage tentando parecer superior. Às vezes reage explicando demais. O ponto é que a reação aparece. E a reação vira um sinal. Sinal de que aquilo mexe com você. Sinal de que existe uma carência aberta. Sinal de que existe um medo ativo. Sinal de que existe um lugar onde o outro consegue influenciar você. A maioria das pessoas não é um estrategista frio planejando sua queda, mas a maioria aprende por repetição. Se uma pessoa percebe que um silêncio te desorganiza, ela tende a repetir o silêncio. Se percebe que uma crítica te faz justificar, ela tende a criticar de novo. Não porque ela seja genial, mas porque funciona. E quando algo funciona, a dinâmica se consolida. Você começa a viver tentando evitar o gatilho. Sem perceber, ajusta comportamento para não ser pressionado. E quando faz isso, você deixa de agir por escolha e passa a agir por proteção. Isso é o oposto de poder. É dependência emocional disfarçada de adaptação. É aqui que o estoicismo entra como ferramenta prática. Epicteto insistia numa distinção que parece simples, mas muda tudo. Algumas coisas dependem de você. Outras coisas não dependem. O que alguém pensa, suspeita, comenta ou interpreta não depende. O humor do outro não depende. A forma como o outro reage a você não depende. Mas sua resposta depende. Seu tom depende. Sua postura depende. Sua decisão de entrar ou não em um jogo depende. Quando você internaliza isso, a provocação perde combustível. Porque o combustível da provocação é a sua pressa. É sua necessidade de corrigir o que o outro pensa. É sua tentativa de provar valor. É sua vontade de ganhar a discussão no instante. Você começa a perceber um padrão. Quem quer te controlar não precisa ser violento. Basta te deixar ansioso. Basta te fazer correr atrás. Basta te colocar no papel de quem está sempre tentando consertar o clima. E quando você assume esse papel, você se torna previsível. Previsibilidade emocional é fácil de explorar. Não por maldade necessária, mas por conveniência. E se você quer parar de ser explorado, precisa parar de entregar o mapa. O mapa é sua reação. Então, o primeiro treino é observar antes de responder. Não é virar pedra. Não é fingir indiferença. É criar um pequeno espaço entre estímulo e resposta. Um espaço de segundos já muda tudo. Quando chega uma mensagem que te irrita,
você não responde no impulso. Quando alguém tenta te provocar em público, você não revida para proteger ego. Quando alguém te dá atenção e depois some, você não corre para recuperar controle. Você para, você respira, você escolhe. E nesse momento, você começa a se tornar difícil de manipular, porque a pessoa não sabe mais onde apertar. Ela tenta o velho gatilho e não encontra a mesma reação. E quando não encontra, duas coisas acontecem. Ou ela ajusta o comportamento e respeita mais seus limites, ou ela se afasta porque não consegue mais te puxar pelo emocional. Em ambos os casos, você ganha liberdade interna. E liberdade interna é a base do respeito externo. O próximo passo é entender que silêncio e postura não são fraqueza. Eles são ferramentas de estabilidade. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora no próximo capítulo. 2. A força do silêncio e da postura. O poder de quem não se explica demais. Depois que você entende o jogo das reações, percebe algo desconfortável. Grande parte do desgaste emocional que você vive não vem do que os outros fazem. Vem da sua necessidade de responder imediatamente. Vem da sua pressa em esclarecer. Vem do impulso de ajustar a imagem que acha que está sendo mal interpretada. Você começa a notar que fala mais quando está inseguro. Sem perceber, tenta organizar a percepção do outro através de justificativas longas. E quando faz isso, entrega algo valioso. Entrega que precisa ser compreendido a qualquer custo. Silêncio estratégico não é ausência de argumento. É controle sobre o momento certo de usar argumento. Existe uma diferença clara entre frieza reativa e frieza consciente. A frieza reativa nasce do orgulho ferido. Ela é uma tentativa de punir pelo silêncio. Ela quer causar desconforto. Já a frieza consciente nasce da estabilidade. Ela não quer punir. Ela quer preservar energia. Marco Aurélio escreveu que você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Isso significa que o evento pode ser turbulento e ainda assim sua postura pode permanecer intacta. Quando alguém aumenta o tom, você não precisa acompanhar. Quando alguém provoca, você não precisa devolver na mesma moeda. Quando alguém tenta apressar uma resposta, você pode desacelerar. Esse desacelerar muda a estrutura da interação, porque quem tenta manipular depende da sua velocidade, depende da sua impulsividade, depende da sua necessidade de resolver ali naquele segundo. Quando você não oferece essa velocidade, o jogo trava. Você começa a perceber que silêncio cria espaço, e nesse espaço o outro começa a se expor. Pessoas falam mais quando você fala menos. Pessoas revelam intenções quando não encontram resistência emocional. Você observa mais, você reage menos. Você aprende mais sobre quem está à sua frente. Postura é comunicação silenciosa. Olhar firme, respiração controlada, tom estável, respostas curtas quando necessário. Isso transmite algo simples. Eu não estou emocionalmente disponível para jogos. Não é arrogância, é alinhamento interno. Muita gente acredita que precisa vencer discussões para ser respeitado, mas respeito raramente nasce do volume, nasce da consistência. Quando você mantém postura mesmo sob pressão, cria contraste, e contraste evidencia maturidade. Você começa a notar que conflitos diminuem, não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque você deixou de ser combustível. Sem combustível, o fogo perde intensidade. Outra mudança importante acontece dentro de você. Sua ansiedade diminui quando você não se explica excessivamente, porque cada explicação longa costuma vir carregada de medo. Medo de ser mal interpretado, medo de perder espaço, medo de ser descartado. Quando você reduz explicações, confronta esse medo silenciosamente. Você começa a perceber que não precisa convencer todos, não precisa ajustar cada percepção, não precisa corrigir cada ruído. Essa percepção traz estabilidade, e estabilidade é percebida rapidamente. Pessoas sentem quando estão diante de alguém que não entra em disputa emocional. Sentem quando a tentativa de provocar não encontra eco. Sentem quando o silêncio não é fraqueza, mas escolha. Com o tempo, isso altera a forma como se dirigem a você. A postura ensina aos outros como tratar você. Se você se altera por qualquer coisa, ensina que qualquer coisa é suficiente para te mover. Se você permanece firme, ensina que precisa mais do que estímulo superficial para te desestabilizar. Esse é um poder silencioso. Não grita, não ameaça, não dramatiza,
mas reorganiza a dinâmica. E quando você consolida esse silêncio estratégico, surge um desafio mais profundo: o medo de não ser escolhido, porque muitas das suas reações vinham exatamente desse medo. E é isso que vamos enfrentar agora no próximo capítulo. 3. O medo de não ser escolhido, a raiz oculta da sua reatividade. Depois que você começa a praticar silêncio e postura, uma sensação desconfortável aparece. Você percebe que muitas das suas antigas reações estavam ligadas a algo mais profundo. Não era apenas irritação, não era apenas orgulho, era medo. Medo de não ser escolhido, medo de ser substituído, medo de não ser suficiente. Você começa a observar que quando alguém se afasta um pouco, sua mente entra em alerta. Sem perceber, você tenta recuperar proximidade com rapidez. E quando sente risco de perda, muda comportamento para evitar abandono. Esse movimento é automático para muita gente. Ele nasce de experiências antigas. Carl Jung chamava de sombra tudo aquilo que evitamos enxergar em nós mesmos. A sombra não é algo místico. É o conjunto de inseguranças, feridas e impulsos que preferimos negar. Quando alguém ameaça sair da sua vida, essa sombra é ativada. Você pode parecer adulto por fora, mas por dentro, uma parte insegura assume o controle. E essa parte reage. Ela manda mensagens longas, ela aceita desrespeitos pequenos, ela tolera comportamentos que não combinam com seus valores. Ela faz concessões que depois geram ressentimento. Você começa a negociar sua própria estabilidade para manter alguém por perto. Sem perceber, troca dignidade por validação temporária. E quando isso acontece, o outro sente. Não porque esteja analisando psicologicamente, mas porque energia ansiosa é perceptível. Quem teme perder transmite urgência. Quem transmite urgência reduz seu próprio valor percebido. Isso é duro de admitir, mas é libertador quando compreendido. A integração da sombra começa com observação honesta. Quando sentir vontade de correr atrás, pare. Pergunte a si mesmo o que exatamente está tentando evitar. É solidão? É rejeição? É comparação? É insegurança? Nomear reduz intensidade, porque aquilo que é consciente perde parte do poder oculto. Você começa a perceber que não precisa agir imediatamente. Pode sentir o medo sem obedecer ao medo. Pode experimentar a insegurança sem se ajoelhar diante dela. Isso é maturidade emocional. Não é ausência de sentimento. É capacidade de sentir sem perder direção. Quando você não age por desespero, algo muda na dinâmica. A pessoa percebe que você não está implorando permanência. Percebe que sua presença é escolha, não dependência. Isso altera completamente o equilíbrio. Quem não teme perder, se posiciona com mais clareza. Consegue dizer não. Consegue impor limites. Consegue se retirar quando necessário. E o mais importante, consegue permanecer em silêncio sem entrar em pânico. Essa estabilidade interna começa a gerar respeito. Porque respeito nasce quando você demonstra que sua identidade não depende da aprovação imediata de alguém. Você continua aberto ao vínculo, mas não se desorganiza diante da possibilidade de perda. E quando alguém percebe que você não reage por medo, tende a ajustar comportamento, ou se afasta. E se afasta, você descobre algo essencial. Quem só permanece quando você se diminui, nunca esteve realmente ao seu lado. Integrar a sombra não elimina vulnerabilidade, mas impede que vulnerabilidade vire submissão. Você passa a escolher relações por reciprocidade, não por carência, e essa escolha fortalece sua presença. No próximo capítulo, vamos aprofundar um ponto decisivo: a ilusão de que você pode controlar como os outros veem você. Porque enquanto essa ilusão existir, o medo continuará encontrando brechas. 4. Desapego e a ilusão de controle. Quando você para de forçar, tudo se reorganiza. Depois de encarar o medo de não ser escolhido, você começa a perceber outro padrão silencioso. Grande parte da sua atenção vem da tentativa constante de controlar como é visto. Você mede palavras para evitar julgamentos. Você ajusta postura para não parecer fraco. Você calcula respostas para parecer interessante. Sem perceber, vive administrando percepção. E quando sente que a imagem escapou do controle, entra em alerta. Alan Watts explicava que o desejo excessivo de controlar a experiência cria sofrimento desnecessário. Quanto mais você tenta segurar água com as mãos, mais ela escapa pelos dedos. Controle absoluto sobre a mente dos outros não existe.
Você pode influenciar, pode comunicar, pode demonstrar caráter, mas não pode determinar interpretação. Quando alguém decide ver você de forma distorcida, sua insistência raramente corrige. Na maioria das vezes, só aumenta desgaste. Você começa a perceber que discutir percepção é um campo improdutivo. Sem perceber, estava gastando energia tentando convencer pessoas que já haviam escolhido uma narrativa. E quando tenta convencer demais, passa a impressão de que precisa daquela validação. Isso enfraquece sua posição. Desapego não significa indiferença emocional. Significa aceitar que sua responsabilidade termina na intenção e na ação. O restante pertence ao campo do outro. Quando você internaliza isso, algo se acalma. Você fala com clareza, mas não insiste. Você explica uma vez, mas não se repete compulsivamente. Você mantém postura mesmo quando não é compreendido. Essa atitude transmite segurança, porque segurança não exige aprovação coletiva. Você começa a perceber que muitas discussões eram tentativas de controlar imagem. Muitas justificativas eram tentativas de evitar julgamento. Muitas reações eram tentativas de manter narrativa favorável. Quando solta essa necessidade, sua presença muda. Você se torna mais leve, mais direto, mais estável. E, paradoxalmente, quanto menos você tenta controlar percepção, mais coerente você parece. Porque a autenticidade substitui estratégia ansiosa. Pessoas sentem quando alguém está confortável com quem é. Sentem quando não existe tensão por validação. Isso altera a forma como se posicionam diante de você. Quem percebe que não pode manipular sua autoimagem tende a respeitar mais, ou tende a se afastar. E novamente, ambos os resultados fortalecem você. Desapego também reduz medo de conflito, porque se sua identidade não depende da aprovação imediata, discordâncias deixam de ser ameaças. Você consegue ouvir críticas sem entrar em colapso. Consegue avaliar se há verdade ou apenas projeção, e decide com calma como responder. Esse tipo de estabilidade cria poder silencioso. Não é poder de dominar, é poder de não ser dominado por percepções externas. Quando você para de forçar controle, energia se reorganiza. Sua comunicação fica mais simples, seu olhar mais firme, seu silêncio mais confortável. Você deixa de correr atrás de reconhecimento e passa a atrair respeito por consistência. Esse é o ponto em que muitos começam a notar diferença no tratamento que recebem. Não porque se tornaram intimidadores, mas porque se tornaram emocionalmente autônomos. E a autonomia emocional muda qualquer ambiente. No próximo capítulo vamos consolidar tudo isso. Porque o verdadeiro poder não está em influenciar os outros, está em não permitir que controlem seu estado interno. 5. O poder real não é dominar, é não ser dominado, a consolidação da postura interna. Depois de compreender o jogo das reações, praticar silêncio, enfrentar a sombra e soltar a ilusão de controle, você começa a perceber algo definitivo. O poder que você buscava fora sempre esteve ligado ao que acontece dentro. Muitas pessoas confundem poder com influência sobre o comportamento alheio. Acreditam que ser forte é conseguir dobrar vontades, mas esse tipo de domínio é instável. Ele depende da fragilidade do outro. E tudo que depende da fragilidade externa pode ruir rapidamente. O poder real é outro. É a capacidade de manter direção, mesmo quando pressionado. É a habilidade de não perder eixo diante de provocações. É a disciplina de não reagir impulsivamente quando o ego é tocado. Você começa a notar que estabilidade é mais intimidadora do que agressividade, porque agressividade revela descontrole, enquanto estabilidade revela domínio interno. Quando alguém tenta testar seus limites e encontra coerência, algo muda na dinâmica. Sem precisar elevar o tom, você estabelece fronteiras. Sem precisar ameaçar, você comunica firmeza. Sem precisar dramatizar, você demonstra que não aceita qualquer tratamento. Limites claros não precisam de discursos longos. Precisam de comportamento consistente. Se alguém ultrapassa um limite e você mantém postura firme, a mensagem é absorvida. Se você ameaça e depois recua, ensina que sua palavra é negociável. Mas quando sua atitude confirma seu discurso, respeito surge gradualmente. Você começa a selecionar melhor as pessoas que permanecem ao seu redor. Sem perceber, reduz interações baseadas em tensão constante.
E quando escolhe qualidade em vez de quantidade, sua energia se estabiliza. Essa estabilidade não significa isolamento, significa critério. Você continua aberto a vínculos, mas não aceita vínculos que exigem que você se diminua. Outra mudança profunda acontece. Você para de medir seu valor pela intensidade da atenção recebida. Não precisa mais de respostas imediatas para se sentir validado. Não precisa de aprovação constante para sustentar a autoestima. Isso reduz ansiedade social, reduz impulsividade, reduz necessidade de provar algo. Quem não precisa provar transmite segurança natural, e segurança natural altera o ambiente. Pessoas ajustam postura quando percebem que você não entra em jogos emocionais. Algumas tentam provocar mais intensamente no início. É um último teste, mas quando percebem consistência, desistem ou respeitam. Em ambos os cenários você sai fortalecido. Esse fortalecimento não acontece da noite para o dia. Ele é construído reação por reação, silêncio por silêncio, limite por limite. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, fortalece identidade. Cada vez que sustenta postura sob pressão, amplia a presença. Cada vez que aceita perder alguém, em vez de perder dignidade, consolida maturidade. Esse é o ponto central. Poder real não é fazer o outro temer você. É não temer perder o outro. Poder real não é controlar narrativa. É permanecer coerente independentemente da narrativa. Poder real não é manipular emoções alheias. É não ser refém das próprias emoções. Quando você alcança esse nível de autocontrole, algo sutil acontece. Você se torna menos previsível emocionalmente. E imprevisibilidade controlada cria respeito. Não porque você joga, mas porque você não reage automaticamente. E quem não reage automaticamente não pode ser facilmente conduzido. Essa é a consolidação da postura. Uma postura silenciosa, firme, estável, difícil de abalar. E é exatamente isso que redefine como o mundo interage com você. A partir daqui, tudo se resume à prática consciente. O poder começa no momento em que você para de reagir. Não é frieza teatral. É domínio interno desenvolvido com repetição. Quando você controla suas respostas, controla sua energia. Quando controla sua energia, controla sua presença. E presença estável gera respeito natural. Nas próximas 24 horas, escolha uma situação específica para aplicar esse princípio. Pode ser uma mensagem que normalmente responderia no impulso. Pode ser uma provocação leve que costuma irritar você. Pode ser uma conversa em que sente necessidade de se explicar demais. Dessa vez, desacelere. Respire antes de responder. Fale menos do que o habitual. Observe mais do que reage. Perceba a diferença na dinâmica. Perceba a diferença dentro de você. Esse treino diário fortalece disciplina emocional. E disciplina emocional constrói liberdade. Comente novamente: eu controlo minhas reações. E compartilhe este conteúdo com alguém que precisa desenvolver essa postura.